O Teatro Municipal de São Paulo está promovendo visitas guiadas e gratuitas. Uma arquitetura impressionante e com muitas histórias que a gente conhece um pouco agora. O Teatro Municipal é um dos maiores pontos turísticos da capital paulista. O local foi construído em 1911 para que a elite paulistana da época tivesse um espaço cultural, como as grandes casas de ópera na França. A arquitetura foi inspirada na Ópera de Paris e mistura o renascentismo, o barroco e o Art Nouveau. O teatro é imponente e encanta por sua beleza. Era o luxo do século XIX e foi palco de grandes óperas, festas e encontros. Porque a inspiração era essa, alguns já frequentavam esses lugares, já conheciam e queriam que aqui tivesse essa estética muito parecida, né? A ideia de transformar São Paulo em uma nova Paris. Na maneira que se vestiam, né? Na cultura, na forma com que se comunicavam, nas músicas que escutavam aqui. Então, a gente traz isso para o público até para a gente, realmente, quando todo mundo entra aqui, fala que sente que entrou numa máquina do tempo, né? Porque seria como realmente dar um passo, olhar esse passado, né? Observar como as pessoas se relacionavam e como os espaços eram construídos também. Em 1922, aconteceu aqui no Teatro Municipal a Semana de Arte Moderna. Grandes nomes da música, da arte e da literatura expuseram aqui suas obras. Este foi um grande marco para a cultura brasileira. Essas pessoas vieram para cá, ocuparam espaço com diferentes formas de arte que principalmente traziam como cerne valorizar um pouco da cultura brasileira. Então, figuras brasileiras nas esculturas, uma estética mais moderna também foi inspirada em vanguardas europeias, né? Foi declamado poemas, né? O Villa-Lobos tocou, também teve concertos, teve conversas e realmente foi um momento que a gente entende hoje, até pensando que ano que vem a gente já faz 100 anos de arte moderna, como um momento transformador, né? Um momento que começou a trazer outras discussões para coisas que ainda não eram conversadas, né? Hoje o teatro abre as portas para visitas guiadas gratuitas. Os turistas passeiam pelos 4 corpos do teatro e conhecem as histórias e curiosidades da época dos principais espaços, como o hall de entrada e a icônica escadaria. O Salão Nobre, inspirado no Palácio de Versalhes, que fica na França. A famosa sala de espetáculos, o palco e ainda uma varanda que permite vista privilegiada do centro da cidade de São Paulo. Quem participa da visita educativa se encanta e sai mais rico de história e cultura. Remeteu a tempos idos, né, digamos assim. Como eu até estava falando, eu queria até ter vivido esse momento, a época da inauguração desse teatro, né, que eu achava uma coisa muito bonita, né, muita arte envolvida, né, um teatro que mostra, digamos assim, todo um domínio, digamos assim, da construção que ele foi feito, né, com muita influência do barão, dos barões de café, né, história, isso remete muito à história do país, né, o início da formação industrial de São Paulo também relacionado com a questão do baronato do café. E o que me marcou muito, né, junto com a nossa guia, que foi fantástica, dela falar que nesse espaço não se entrava negros, né, que talvez eles fizeram parte da construção, mas os negros não faziam parte. Então, para mim, quando ela falou, ocupa esse lugar como sendo seu, então, para mim, isso aí foi marcante, de ocupar, sabendo que muitos dos meus antepassados não tiveram oportunidade de estar aqui, de ver uma ópera, ou não podiam entrar, né? Então, acho que isso me marcou bastante. As visitas devem ser agendadas pelo site do teatro e acontecem de terça a sábado, a partir das 10 horas da manhã. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.